Então, meus amigos, muito recentemente o Neil Adams esteve na CCXP e trouxe algumas declarações um tanto quanto problemáticas, ou eu diria polêmicas, que segundo um site aí, Nerd, ele disse que o Batman não é nada mais nada menos que um cara que só quer vingança, ele não é um super-herói, né? E ainda ele disse que não é o que todos nós queremos também. Eu não quero isso, tá? Só pra deixar claro. Mas isso fomentou uma discussão em relação à figura do personagem Batman, onde os anti-Batmans, que é o meio que eu defino hoje em dia as pessoas que odeiam Batman por causa do fandom do Batman, começaram a encher o saco, falar realmente, esse Batman é um bosta mesmo, é um vigilante justiceiro maldito aí que sai matando todo mundo. E quando você entra nessas discussões, geralmente o pessoal joga a carta da Era de Ouro, né? Pra justificar o Batman ser o assassino. Porque na Era de Ouro o Batman tinha uma arma e ele matava também, né? E sem falar que algumas pessoas que gostam, justificam o fato do Batman matar, vão trazer as 10 olhos da besta, o filho do demônio e etc. Mas o meu ponto aqui é estabelecer o seguinte, meus amigos. Na Era de Ouro o Batman realmente matou sempre? O que você acha? Pois bem, a Era de Ouro, meus amigos, surgiu em 1938 lá nos Estados Unidos. Surgiu com o Superman, a Era de Ouro dos quadrinhos de super-heróis. Sendo que ela foi até 1956. Após isso começou a Era de Prata, um período aí um pouco mais delicado em relação aos quadrinhos, porque envolve toda uma questão de censura da época e também do Frederick Werthon e seu livro A Sedução dos Inocentes. Mas focando na Era de Ouro e o surgimento do Batman. Batman surgiu em 1939, criado pelo Bob Kane, com a co-criação do Bill Finger, sendo que a figura do Bill Finger é, digamos assim, a mais importante para o Batman que existe hoje em dia, que a gente conhece. A criação do Batman se inspirou em histórias do Pope, né, de personagens do Pope, principalmente porque o Bill Finger gostava muito desses personagens. Então, por exemplo, teve muita inspiração em personagens como Sombra, e até a primeira história do Batman, que é o caso da Sociedade Química, é uma história baseada, algumas pessoas dizem que é copiada diretamente, de uma história do Sombra chamado Partners of Peril, Parceiros do Perigo. E muitas dessas influências do Pope vieram para o Batman no sentido de ser um cara que mata os seus inimigos, né? Por isso que ele tinha até o coldre e a arma. As pessoas usam muito a justificativa do Batman matar, que ele sim, ele mata e assim por diante, por causa dessa fase do começo do Batman, né? Principalmente a primeira história, onde o Batman dá um soco no vilão que tá no finalzinho lá, e o vilão acaba caindo num tanque ácido e ele fala, ele teve o que mereceu. Mas um ponto importante que é para deixar claro aqui para vocês, meus amigos, é que o Batman não continuou matando pessoas, direta ou indiretamente, a toda a Era de Ouro. Não foi toda a Era de Ouro que aconteceu isso. Inclusive a questão de o Batman ter uma arma, ele pouco usa esta arma nas primeiras histórias dele na Detective Comics. Ele vai usar a arma, por exemplo, em Detective Comics número 33, para matar 2 vampiros, que é a história do Monge Louco, por exemplo. E ele vai usar uma arma também que estava num avião do Batman ali, na história Os Gigantes do Hugo Strange, que é da Batman número 1. Inclusive lá ele acaba matando alguns monstros do Hugo Strange, né? E até ele diz, né? Poxa, eu não sou uma pessoa que gosta de matar, mas infelizmente não vou ter como evitar isso agora. Só que depois disso foi estabelecido pela própria DC Comics que seus personagens não matariam mais ninguém, bem como não usariam mais armas. E isso já foi estabelecido a partir de 1940. O Batman surgiu em 1939, mas já em 1940 os editores da época, com os criadores, com Bob Kane e Bill Finger, já estabeleceram que o Batman e todos os personagens da DC não matariam e não usariam armas. Prova disso é que na edição número 4, na quarta história dessa revista, história intitulada como Touchdown of Justice, de dezembro de 1940, tem uma nota do editor dizendo que o Batman não usava armas e não usava armas para matar ninguém. E até uma coisa que é importante destacar é que os criadores na época, o Bob Kane e o Bill Finger, eles discutiam essa relação do Batman não matar. O Bob Kane chegou a falar em algumas entrevistas que o Batman não matava mais por causa de questões envolvendo censura da época, como por exemplo essa questão dos editores não quererem que os seus personagens não matassem. Mas o próprio Bob Kane depois chegou a falar que ele entendia que realmente o Batman não podia tomar essas atitudes porque
Ele queria fazer quadrinhos que fossem para crianças e adultos e não queria colocar essas coisas envolvendo morte e sangue dentro dos seus quadrinhos. Já o Bill Finger, ele vai um pouco além e elabora um pouquinho melhor essa questão do Batman não matar, porque já desde o começo ele argumentava com o Bob Kane que realmente o Batman não poderia usar dos mesmos artifícios que os seus vilões. Os seus vilões matavam, o Dr. Morte, Coringa e assim por diante. O Batman não podia ser a mesma pessoa que esses vilões. O Finger até discutia com o Kane dizendo que o Batman não podia usar a força letal dentro das suas aventuras. E até o Finger, dentro de algumas entrevistas, ele dizia que se arrependia por alguns fatos, como por exemplo ele ter usado armas em algumas histórias. Isso lá no começo, lá em 1939 e metade dos anos 40, especificamente em 1940 e não a década de 40. E o Finger até ele foi trabalhar bastante essa questão do Batman não matar, né? As histórias da Era de Ouro ali, depois de ter sido determinado que os personagens da DC não matariam mais, não usariam armas, todas elas se mantiveram assim dentro de um lado camp, onde o Batman no máximo usava armas brancas como uma espada, mas não usava para matar. Eventualmente apareceu o Batman usando uma arma, uma metralhadora numa capa e assim por diante, mas isso representava na verdade o esforço de guerra da época, porque estava em plena Segunda Guerra Mundial. Essa é mais ou menos a justificativa, não que o Batman usava estas armas dentro dos seus quadrinhos. Vira e mexe alguém, quando for discutir sobre armas, vai pegar alguma capa do Batman da Era de Ouro para falar, olha, ele tá com uma arma aqui. Mas a justificativa é essa, porra. Envolve essa questão da Segunda Guerra Mundial e esforço de guerra, ponto. Se você ler a porra do quadrinho, você vai ver que o Batman não usou a porra da arma, beleza? Só que se você pegar as origens do Batman, tem umas coisas que o Bill Finger construiu que é importante também. Porque na primeira origem do Batman, na Detective Comics número 33, após a morte de Thomas e Martha Wayne, o Bruce faz o juramento, né? E ele usa a palavra vingança até. Ele vai se vingar contra as pessoas que cometiam crimes e assim por diante, contra o criminoso. Só que o próprio Bill Finger, ele iria modificar esta frase que o Bruce dizia no seu juramento. Porque na edição número 47 de junho de 48, na revista Batman, nós temos a história A Origem do Batman, onde nós conhecemos quem é o assassino dos pais do Batman. É apresentado pela primeira vez o nome do assassino. Joe Chill. O assassino tinha aparecido no Detective Comics número 33 e nas reproduções desta origem, né? Mas nunca tinha sido nomeado pelos autores. E o Bill Finger ele acaba incrementando um pouco mais esta origem do Bruce como Batman, e o juramento especificamente. Na primeira vez que a gente viu o juramento, o Bruce estava na cama dele, meio que rezando e dizendo as palavras e usando o termo vingança. Mas já nessa nova origem, ele está diante dos túmulos do pai, o pai Thomas Wayne, a mãe Martha Wayne, e lá, diante do túmulo dos dois, ele diz que vai levar o assassino deles à justiça, bem como de todos os outros criminosos. Ele deixa de usar a palavra vingança para usar a palavra justiça. E dentro desta página você vai ver quase os mesmos quadros ali da origem da Detective Comics número 33, com o Batman ali, na verdade o Bruce Wayne, fazendo os experimentos ali de química, aquele momento onde o morcego entra no estúdio e ele usando pela primeira vez o uniforme de Homem-Morcego. Nessa própria edição, o Batman acaba confrontando o Joe Chill e ele acaba revelando a identidade pro Joe Chill, que ele era o Batman, que Bruce Wayne era o Batman, né? E mostrando para ele que ele ia levar Joe Chill atrás das grades, que ele ia fazer com que o Joe Chill revelasse que ele realmente tinha matado Martha e Thomas Wayne. Mas não com tortura ou coisa do tipo, pois o Batman seria uma espécie de sombra para Joe Chill. Toda vez que Joe Chill cometesse algum crime, o Batman estaria lá para impedir ele. Eventualmente o Joe Chill acaba ficando extremamente com medo da figura do Batman e dele sempre estar sendo perseguido pelo Batman. Ele acaba indo pedir ajuda para alguns capangas dele e ele revela que ele é o cara que criou o Batman. Isso faz com que os capangas fiquem extremamente irritados e matem o Joe Chill. É dessa maneira que o Bill Finger ele dá uma retconizada em relação à origem do Batman, tirando esta palavra vingança, essa palavra que realmente insurge, né, traz a questão da morte em si, para trazer a palavra justiça dentro do vocabulário do Batman. Não que as outras histórias do Bill Finger já não tivesse estabelecido isso, mas ele deixa de uma maneira um pouco mais canônica, né, a palavra justiça dentro da figura do Batman. E outros criadores também iam manter essa crença do Batman, esta regra de não matar, como por exemplo uma das outras figuras mais importantes, um dos criadores e roteiristas mais importantes dentro do universo do Batman, que é Denny O'Neil.
como por exemplo, citando um dos quadrinhos aqui, Legends of the Dark Knight Annual número 1, onde o Daniel O'Neil estabelece também, numa conversa entre o Coringa e o Batman, que esta regra era extremamente importante para o Batman. Não matar era uma regra extremamente importante. Então veja só, duas figuras extremamente importantes dentro das origens do Batman, Daniel O'Neil e principalmente Bill Finger, já estabeleciam desde sempre essa questão do Batman não matar, de não ser alguém vingativo. Por mais que o personagem tenha essas origens do Pulp, ele foi se moldando já no começo das suas aventuras para não ser um personagem que usava armas e que matava. Então toda vez que alguém vem com esse argumento de que o Batman matava na Era de Ouro, isso é bem, na verdade, refutado pelo fato de que os próprios criadores, um ano depois, já estabeleceram regras específicas que o Batman não matava. Algumas pessoas até alegam que o Batman é uma cópia dos personagens Pulp, e tudo bem, realmente nas suas primeiras edições ele tinha muito dessa origem especificamente. Mas com o passar do tempo e no seu pouco tempo de criação, ele já foi sendo moldado como um outro personagem, como realmente um super-herói. E assim, meus amigos, eu já estive em algumas discussões na internet, em Instagram, Facebook, Twitter, que seja, sobre essa questão do Batman matar ou não matar. Eu acredito que o personagem não deve deturpar a sua regra, né? Tem pessoas que acreditam que sim, tem pessoas que gostam de versões como o do Batman do Tim Burton, que mata, ou mesmo do Batman do Zack Snyder, que mata pra caramba. Não que o Batman do Christian Bale não mata. Indiretamente tem lá aquela cena da explosão que acontece tudo aquilo, mas ainda assim ele usa literalmente, ipsiliteris, essa regra, né? Ele fala que ele não mata. Até o Coringa fala pra ele que ele não mata. Mas algumas pessoas na internet acreditam que sim, o Batman tem que matar, que não é lógico o personagem não matar, o que eu discordo porque você tá querendo falar de lógica em relação ao quadrinho de super-heróis, onde há sim um entendimento lúdico desses personagens. Você pode impor esta regra, até porque, como eu sempre digo, o Batman não existe, né? Mas tudo bem, se você quer acreditar nisso, você quer acreditar que o Batman tem que matar e etc, beleza, eu não vou discutir com você, seja feliz e etc. Só que não tente me convencer que ele tem que matar. Vamos combinar desta maneira, meus amigos. Você segue os seus entendimentos, você pega as suas historinhas aí que mostra, o Batman matou naquelas 7 histórias ali. E eu tenho aqui outras milhares de histórias que eu posso justificar que o Batman tem a regra moral de não matar, sem falar que os próprios criadores, as pessoas mais importantes em relação ao Batman, estabelecem isso pro personagem. A gente deixa combinado aí que você quer pensar dessa maneira e eu penso da minha maneira, como outras pessoas pensam assim também, beleza? Mas o fato é, toda vez que alguém vier com essa justificativa para você em relação à Era de Ouro ou coisa do tipo, meu amigo, você pode até apresentar esse vídeo para eles para falar, olha, não é bem assim. E as pessoas realmente pensam que o Batman foi um assassino toda a Era de Ouro. Mas não é assim que funciona. Isso muito porque a gente ouve muitas pessoas falarem que é assim e tudo mais, só que poucas pessoas realmente leram os quadrinhos dessa época ou pesquisaram mais a fundo, né? E quando eu comecei a ler a Era de Ouro, já nas primeiras histórias isso tem determinado, sabe? E é uma coisa que eu mesmo acabei vendo, porra, eu tava errado em imaginar que a Era de Ouro era um momento onde o Batman realmente era um puta de um assassino que sempre usou arma. É uma coisa errada que as pessoas têm na cabeça em relação ao Batman e usam muito isso para justificar ele ser um maníaco homicida da porra toda. Então é isso, meus amigos. Fica uma informação pra você em relação a essa questão da Era de Ouro. Eu não quero aqui também cagar regra pra ninguém, eu só estou trazendo os fatos em relação ao que envolve realmente o personagem. E de novo, se você quer acreditar que o Batman tem que matar e etc, beleza, vai ter a tua regra e seja feliz. Só não queira convencer as outras pessoas que ele tem que matar. Tranquilo? Porque aí a gente vai achar uma pá de justificativa pra dizer que ele não precisa matar não, que ele tem a regra dele. Né? Então é isso, meus amigos, aí está a informação para vocês. Agora eu gostaria de ouvir a sua opinião. Você acha que o Batman tem que matar ou você acredita que ele tem que manter a sua regra de não matar? Bem como se você achava que realmente o Batman era um assassino por todo o período da Era de Ouro. Deixe seu comentário aqui embaixo, bem como curta, compartilhe e se inscreva no canal se você é novo, marque o sininho para ser notificado de novos vídeos. E é isso, eu vou ficando por aqui. Como sempre, no final do vídeo nós temos os membros do canal, a galerinha que mantém esta bagaça de pé. Agradeço demais a colaboração de vocês e bem como agradeço você que faz suas compras através dos links da Amazon, Saraiva, Submarino. Você ajuda pra caramba também. Meu muito obrigado pra você também que está sempre curtindo, compartilhando e assistindo os vídeos do canal. Aproveita que você tá aí, meu amiguinho, dá uma olhadinha no vídeo que está aparecendo agora. É um vídeo que vale o seu clique. Agradeço a sua companhia, até a próxima e fui.